Pode Pau com Celso Raiol, super feliz de receber meu amigo do buraco. Oráculos de segunda. É isso, que eu conhecia na casa da Antônia Leite Barbosa, num date totalmente diferente, porque ele falou: vou chamar pessoas que não se conhecem. Eu achei Uhum. isso Sim. moderno. Mas quando eu decidi te chamar para falar aqui no meu Pode Pau, é porque eu entendi que você era um homem muito plural. Primeiro, fora da casinha, diferente esteticamente, com uma Sim. história de vida sofrida, Aham. com muitos relacionamentos, também pai. E aí eu falei, o cara tem um bom Juntou, né? combo. Juntou. É um Um bom combo. combo. E qual é a minha maior questão? É a mudez masculina. Eu acho que esse homem maduro fala Aham. muito pouco. Então, eu queria começar com essa pergunta, mas antes eu queria te perguntar quem é você na fila do pão? Tá. Eu sou Celso Raiol, nasci em Barra do Piraí, então eu não sou do Carioca, mas a cidade me adotou. Eu tô aqui há 40 anos. Vim Uau. com 17 para a faculdade fazer arquitetura, fiz arquitetura na Santa Úrsula e acabei trabalhando e assim, a minha vida profissional ela é bem linear, digamos assim. Eu comecei trabalhando no Conde, que era o Luiz Paulo Conde. Claro, lembro. Lá no primeiro ano eu conheci minha namorada, que virou minha esposa. Fiquei no Conde 25 anos e fiquei casado 25 anos. Tenho 2 filhos, Mariana e Luiz Eduardo, 20 e 26 anos. Sou professor da PUC há 20 anos, dou aula há 30 anos, Kika. Fui fazer as contas agora, é 32 anos de magistério, digamos assim, dando aula. Foi primeiro particular, depois aulas. Fui presidente da ASBEA, sempre me meti em O muita que é coisa. Você falou do Asbeia? plural. O que é ASBEA é a Asbeia? Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Ok. Eu acho que eu sou plural mesmo. Eu fiz uma entrevista uma vez, a pessoa falou assim, quanto tempo você tem? Porque assim, eu tinha mais de 24 horas de trabalho, mais de 24 horas de atuação. Acho que me tornou múltiplo foi isso. Com certeza. Eu queria começar pela viuvez. Tá. Você é viúvo, 2 filhos. Como foi esse período para superar, se é que alguém supera isso? Kika, assim, a gente não está preparado para isso, né? Mas assim, apesar da... A Cláudia ficou doente durante 7 anos. Então, a gente vai se preparando um pouco. É claro que o final é sempre muito dolorido, mas eu sempre fui muito positivo, eu sempre trabalhei. Eu acho que tem uma coisa engraçada também da vida da gente. Eu e Cláudia sempre fomos um casal que deixava os filhos fazerem suas coisas sozinhos. Isso para mim foi muito importante quando eu fiquei viúvo. Fiquei viúva há 10 anos atrás, completou agora esse ano. E assim, foi uma surpresa para mim, mas uma habilidade que eu acho que eu não sei se eu já tinha me preparado um pouco para isso. Meus filhos também estavam preparados para agir sozinhos no mundo. Então, assim, foi muito fácil no ponto de vista logístico, que seria uma coisa complexa para Sim. muitos homens. A questão nossa foi afetiva. Maior passo da gente, e a gente foi muito apoiado por doutora Érica Cavour, que para mim é uma mulher assim incrível, que uma terapeuta de família que fez com que a gente tivesse acompanhamento. A gente ficamos 5 anos com ela e foi muito transformador. Hoje a gente é muito amigo. Assim, meus filhos são parceiríssimos assim, de sair juntos, é uma história positiva, sabe? Assim, a gente transformou aquilo que podia ser uma história triste. A nossa casa é uma casa feliz e alegre. Que Então, bom. acho que a gente conseguiu transformar isso, deu uma ponta Arebana. diferente. É isso. E eu falo muito, então, sobre esse homem que não fala, esse homem maduro que não abre a boca. E quando abre a boca, ou repete, ao meu ver, Sim. um monte de mentira, Aham. ou ele também está preso a um discurso da sociedade, né? Então, o homem que é potente, o homem que é rico, o homem que é fodão. Então, é tudo muito superlativo, Aham. talvez dentro desse protagonismo masculino. Então, eu queria te perguntar se você hoje, homem maduro, com amigos maduros, se você vê uma evolução na fala desse cara. Então, esses homens maduros falam entre si, falam com você, esse discurso mudou, talvez por você ser um homem que me passa muita sensibilidade, até um lado feminino, ter passado por uma situação de luto transformadora e, ao mesmo tempo, ter tido esse trabalho de mergulhar em si. Você acha que esse homem maduro tem falado mais? Eu acho que ele tem ficado muito calado, mas eu acho que ele não sabe o que falar. Acho que Por é quê? pior. Eu acho que assim, ele está assustado. Um novo papel.
sabe assim? Você era o dono da casa, você era o cara que bancava a casa, você era o cara que atuava como um super-herói para os filhos e para a mulher. E, de repente, a mulher hoje passa a ganhar mais do que ele, a mulher tem voz ativa, a mulher saiu de casa. Tanta evolução aconteceu nesses últimos anos, né? Assim, eu acho que esse homem perdeu um pouquinho da sua base. Isso, o que eu não estou falando só da minha idade, não. Eu estou falando de alunos. Eu dou aula na faculdade para alunos de 20 anos. As mulheres ganharam a liderança, os garotos não sabem o que fazer. Mas você E sabe, eu aí, só tenho filhas mulheres, aham, jovens, mas eu ouço alguns amigos falando que os filhos mais jovens já parecem, não sei se é história para boi dormir, uma divisão de tarefas em casa. não, eu acho que mudou, mas tem uma coisa engraçada. Minha filha foi fazer uma prova, ela queria mudar de colégio, foi fazer uma outra escola. E aí a gente foi lá para as entrevistas e a mulher falou assim, olha, minha filha falou assim, pai, eu quero um lugar de engajamento e tudo. Então a gente foi buscar, acho que foi São Vicente na época, e a professora orientadora pedagógica falou assim, não, olha, nós estamos fazendo isso, inclusive fizemos várias ações com as meninas, né, do poder, da fala feminina e tudo. Os meninos ficaram assim, e quando que vai ter dos homens que a gente está ficando para trás? Então, acho que aconteceu, acho que a gente também acho que tem uma discrepância aqui, cara. Eu acho que assim, eu sou um cara, como você falou, múltiplo, eu estou em muitos lugares diferentes e públicos diferentes. Eu não gosto de me relacionar só com um público. O meu público mais próximo, que são professores da PUC, são professores, são arquitetos, esses o discurso está muito mais é, igualitário, de os mesmos papéis, vamos dividir as coisas, vamos Mesmo na maturidade, mesmo o cara mesmo 50 a na mais, maturidade, mesmo na maturidade. E também tem uma coisa, né? Eu acho que também, se por acaso for falar alguma coisa desse tipo, vai sofrer preconceito dentro da universidade. Então, até nesse sentido, sim, até a o pressão politicamente correto. a politicamente correta, a pressão politicamente correta faz com que esse discurso também se dilua um pouco. Mas tem outros grupos que esse cara está perdido, esse cara não sabe qual o seu papel, esse cara fica calado porque ele não sabe o que falar. O podcast chama Pode Pau, eu falo muito sobre Adorei, o nome é sexualidade. muito bom. O nome é muito Aliás, bom. olha aí, eu falo muito sobre sexualidade, não que eu seja mega expert Aham, nisso, até queria, sim. mas eu sinto que 2 pontos me assustam, né. Uhum, A ereção e a penetração, então, para sempre, esse cara é o comedor. Tô falando tá, o homem 50, 60 a mais para frente, tá. perfeito. E outra é sempre, uma persona, né, muito dessa: "Eu não vou ter nenhum problema, eu não quero tocar no tema, ou da incontinência urinária, ou do câncer de próstata, ou do que pode acontecer". Então eu estou falando especificamente dos Países Baixos. Tá. Então essa dicotomia que nós mulheres conhecemos pouco, ou conhecemos por causa do irmão, do marido, do primo, e a gente vai ao ginecologista desde sempre, e a gente conversa sobre a vagina cada vez mais, mas Ah. eu acho esse homem ainda preso ao modelo do eu preciso comer e eu preciso dar 5 sem tirar. Estou errada? Não, ainda tem um público fiel a esse pensamento. Eu acho que também, assim, a gente se broxou não fala, né? Então tem uma coisa assim de um silêncio. Mas não fala nem entre vocês? Fala pouco, fala Fala pouco, pouco. fala pouco, fala pouco. Eu acho que assim, eu sou né, você falou até do ponto fora da curva, eu também sou um ponto fora da curva nisso. Eu por ter, minha esposa ficou doente com 40 anos, então eu com 39 anos estava fazendo todos os meus exames, sempre acompanhado, né? Tinha um urologista, tinha um cardiologista, eu sempre fui muito ligado a isso. Então acho que essa preocupação assim de o que que eu vou ter, os cuidados que eu tenho que ter, falar sobre isso, e num urologista, entendeu? Eu tenho esse acompanhamento. Então, para mim, se desmistificou muita coisa. Eu também falo demais. Então, acho que eu sou um cara. Foi bom você ter me chamado, porque assim, até me falaram assim: Celso, não fala demais. Porque, assim, mas a verdade é isso. Acho que assim, eu desmistifico qualquer coisa desse tipo. Mas eu acho que ainda tem o homem, sim, que tem a questão da penetração, também não sabe fazer diferente, não sabe falar. Eu acho que a hora da cama, e eu acho que eu, né, eu nos meus conhecimentos dos meus 56 anos, é a fala, É, sabe? Do que a gente vai chegar juntos.
do que a gente vai caminhar juntos, do que ela gosta, do que eu gosto, do que a gente pode fazer juntos para poder chegar a alguma coisa legal. Que não necessariamente vai ser a penetração, não necessariamente vai ser o Então, eu queria gozo. te mostrar que eu escrevi esse meu mais recente livro, que é a Aham. Crônica de uma Carioca Grisalha, e eu tenho um artigo, uma crônica chamada O Poder do Pau Mole, Tá. aonde eu falo que é uma oportunidade para esse casal, mas sobretudo para o homem na cama que não tem uma ereção ou que tem uma dificuldade, dele ampliar o repertório não só para dedos e línguas, mas também para uma fala, para uma brincadeira, para risada, para um humor, para uma conversa e até mesmo para um erotismo sem nenhum tipo de erotismo. Sim. A intimidade pode mostrar muito mais erotismo do que uma mão na bunda, uma dedada, uma lambida no peito, uma outra coisa que seja o padrão. Não, eu acho que assim, você pode ser mais criativo, eu acho que é isso. Mas assim, eu acho que ainda tem uma, eu não sei se uma culpa católica, alguma coisa que ainda está no meio dessa história toda, da mulher um pouco falar o que quer, do homem não ter sensibilidade de ouvir. Então a gente Mas ainda você tem acha para que a esse gente homem. fala pouco também sobre Eu o que acho que quer? também fala pouco. Fala pouco. Fala pouco, fala muito mais entre vocês do que fala com o homem. Bom Entendeu? ponto. Acho que tem uma E coisa vocês assim. gostariam que a gente falasse Seria mais? ótimo. Agora, é claro, também não é um podcast na cama. Claro, Né? Então, acho que é isso que é só para a gente não confundir a história. claro, não é Né? DR. Não é DR, É. né? Então, Nem é assim, GPS, exatamente. né? Se isso fica fluido, eu acho que é um caminho bacanérrimo. Tá. Entendeu? Acho que assim, até o próprio gozo, eu desmistifiquei isso. Porque assim, Não precisa na para. teórica não vai acontecer. Claro, não, Então, é como assim, se a conclusão fosse o gozo. Se não houvesse, não houve. é isso. É Mas isso. assim, acho que tem tanta coisa prazerosa no meio disso Sim. tudo. E eu acho que a gargalhada eu acho que é ótimo, assim, É porque o isso. bom humor ele vai resolver e vai dar contorno muita coisa. Agora a pessoa está tensa, né? Então, assim, essa questão de se provar, eu acho que a gente não tem que. Né, eu acho que ir para a cama hoje não precisa provar muita coisa. Você Claro tem que que ir lá aproveitar. E o problema, vamos dizer, de saúde desse homem, você sente que esse homem conversa com outros homens, ele fala, tem alguma coisa estranha, eu preciso procurar um médico, ou só quando está no SOS mega urgente é que ele vai? Não, eu acho que já tem. Já Assim, pelo tem. menos pelo público que eu tenho mais né, Contato? contato, eu já vejo Que bom, essa fala, até procurando um ajudar o outro e tudo. Coisa que bacana. não era comum, tá? Hoje é muito mais Já é fácil um esse avanço. discurso. Queria falar de pornografia. Tá. Nós não temos isso. Eu brinco até que se eu receber um nude de um pau duro às 3 da tarde, eu vou dar uma gargalhada. Não é uma coisa comum. Aham. Então, mas eu percebo, e eu conversei, e eu atualizei essa conversa com amigos homens, homens maduros, sempre Tá. homens maduros, perguntando, e aí, o que que vem no seu zap? Ele falou, só imundície. Eu falei, até Muito. hoje? Até Ele hoje. falou, até hoje. Muita Porque imundície. o grupo de WhatsApp masculino, ele é 15 anos. Todo mundo parou no 15 anos. Entendeu? Não tem mais do que isso. Entendeu? Então, assim, é difícil. Você está no WhatsApp, você está no grupo, está vendo alguma coisa séria ou com, né, com alguém de um trabalho. Daqui a pouco vem um negócio assim, desculpa, veio um negócio. Um amigo, são os amigos, são os amigos. Mas ainda tem. Mas eu acho que a pornografia, com relação ao homem, eu acho que está ligado também muito a uma questão da masturbação. Porque a mulher não se masturbava lá de trás. Lá de trás. A mulher não se Bom ponto masturbava e também. o homem sempre se masturbou e encontrou alguma coisa muito fácil para ser estímulo, que é a pornografia. E a mulher não se acostumou com isso. Não, Não. nem um pouco. Ela tinha culpa de se tocar. Mas não eu sei se, acho, eu também estou entrando numa culpa que não não, eu seria eu uma que até- não é minha. Mas eu entendo que a masturbação faz parte um pouco desses caminhos, desses gatilhos rápidos Perfeito. para isso. Mas E eu até acho, usando, desculpa te cortar, já te cortando, tipo Jô Soares, eu acho que mesmo a mulher que se masturba, ela não precisa de uma imundície tamanha, e aí eu estou esticando a corda, Aham. para se excitar. Pode ser até uma coisa mais soft rosa. Sim, acho que os padrões sociais, eu não sei se a gente tirasse toda a nossa sociedade, se isso faria sentido olhar uma coisa, alguém transando para poder se estimular. Mas a nossa sociedade acho que engatilhou isso. A mulher não vai ver, o homem também não vai ver. Tem uns critérios também que eu acho que se estabeleceram. Tem uma coisa muito engraçada, eu me lembrei de umas coisas esses dias assim. Filme pornô a gente assistia quando tinha 15 anos, juntava os amigos, essas coisas todas. Aí eu fui para casa de um amigo, ele não pode nem me ouvir esse podcast não, mas ele estava lá, a gente devia ter 14 anos, daqui a pouco a gente escuta a mãe dele.
ô Pedro, pede para o Celso deixar a garganta profunda aqui, que eu vou ver com seu pai à noite. Gente, caramba, a mãe do Pedro vê pornô. Adorei. Cara, ela era, assim, contemporânea, assim, 80, tô falando aqui, 85, E é um 80... clássico Garganta Garganta Profunda. Profunda. E ela era uma mulher que não tinha a menor vergonha. E a gente achou muito bacana, porque em casa, eu e meus pais muito ligados à religião, essas coisas todas, achei que meus pais Claro. nem transavam. E a mãe do Pedro, não, a mãe do Pedro estava ali e gostava de um pornô, sabe? Então, assim, Que bom. eu acho que tinha uma libertação que era muito bacana, que a gente via nessa época. Algumas pessoas já tinham essa relação de libertação nesse sentido, né? Bom, Contemporânea. ainda nessa seara aí da pegação, queria falar do contatinho. Sim. Eu sei, viúvo, depois casado, depois solteiro, você é um cara animado, agora namora, mas assim, eu queria falar do antes, da caça, quando você Tá. estava aí solto, né? Então, esse homem maduro tem o telefone cheio e aí vai procurar o que a gente chama de pau amigo, que no caso de vocês é outra coisa, mas como é isso? Na maturidade, você tem muitos contatos e é isso aí ou não? É sempre a profissional que vai. Quer dizer, tem isso ainda? Ainda se Eu transa nunca com curti, puta? eu nunca curti profissional. Acho que eu gosto de beijo na boca, gosto de outras coisas, gosto de relacionamento. Os contatinhos foram aumentando. Então, assim, não vou dizer que não, porque, assim, realmente depois eu fui casado, fui viúvo, Sim. que eu realmente tive um tempo de luto e foi, né, começar a me relacionar de novo foi mais lento. Só fui namorar alguém depois de quase 2 anos. E aí eu gosto de namorar, Kika. Então, assim, namorei um ano, depois parei 6 meses, namorei uma outra, depois comecei a namorar de novo. Mas depois do meu segundo casamento, aí a gente vai criando experiência e faz uns 2 anos, aí os contatinhos aumentaram bem. Mas, assim, acho que não é contatos, acho que são... Eu ligo, acho que assim, a gente estava brincando até com meus filhos, assim, pai, suas amigas. Porque eu acho que esse contato não é nem só do pau amigo, não. É uma necessidade de ambos, sabe? Assim, uma coisa meio dessa carência social, E de eu acho você que estar na ali e ter maturidade alguém. facilita também essa coisa do dia seguinte, não tem mais tanta cobrança, né? Não, É, pouquíssima pouquíssima, cobrança, que coisa pouquíssima cobrança. maravilhosa. Isso eu Eu acho acho que ótimo. isso faz parte desse laço de amigos, sabe? Acho que é um corrente de Claro, amigos que, da mesma forma que a gente tem necessidade, as mulheres têm, e essas relações podem acontecer. Mas perfeito. ele aumenta. A menopausa destrói a libido da mulher. Eu Ah, queria entender se a andropausa existe ou realmente vocês são super felizardos. não, assim, a gente. Acho que. O que para mim é uma coisa assim: quanto mais velho ficamos, mais problemas vamos adquirindo também. Sim, A gente tem que saber fazer uma espécie de curadoria da vida, aquilo que serve, aquilo que não serve. Mas até ter a maturidade para fazer a curadoria, muita coisa se soma. E esse somar de coisas faz a libido cair, sim. Não tem jeito. Tem vezes que é melhor nem ir para o jogo. Melhor ficar em casa, e no recolhido. caso de vocês, o que bate mais é uma depressão? É por aí? É mais o sintoma maior ou é uma insônia? Ou é literalmente, como eu posso falar porque Aham. agora eu comecei a fazer uma reposição hormonal leve, mas foram 12 anos no túnel do Vale da Morte. Então, Eu não sei, olha só, aí eu não sou um cara bom para um relato especial porque sobre isso, porque eu não durmo desde os 12 anos. Assim, eu tenho dificuldade de dormir grande, sou um cara hiper toma remédio? agitado, tomo Zolpidem de vez em quando eu estou com um acúmulo de dias. Uhum, Porque assim, eu durmo 5 horas por dia, eu não preciso claro. mais do que isso. E assim, se eu tiver aqui, vamos lá, tô cansado, vou dormir meia hora e eu volto bebendo meu copo de uísque. Então, assim, eu não tenho problema. Eu durmo, volto. À meia-noite eu tenho que dormir cedo. Eu gosto de dormir cedo. 9h30 eu já estou na cama, porque eu começo sonos. Um primeiro sono, paro, acordo. O segundo sono, eu vou acordar 2h pouca da manhã. Depois eu acordo 4h pouca da Mas manhã. levanta, senta e Não, faz uma não, atividade ou mas rola? eu fico rolando. Fico Tá, fritando, digamos, é. né? Aí você vai, quando dá 6h pouca, eu acordo porque eu dou aula na PUC 7 horas da manhã. Então, Mas 3 não dias na exausto, semana. mas Não, acorda não exausto. fico bem. Eu vou malhar no dia seguinte. Então, assim, acho que o importante é saber conhecer o sono da gente. Sim. Esse fritar pode dar certo. Meus 5 horas são cortadas, mas funciona e eu fico bem. Então, assim, eu não sou um cara para dar muito desse depoimento dessas nights, assim, porque realmente a minha sempre foi, desde os 12 anos, eu não durmo muito bem.
Saúde mental e pandemia. Você acha que a pandemia fez esse cara se mexer? Vamos viver tudo que há para viver, porque o finito meio que apareceu para todo mundo? Ou o cara emburacou de vez e aí a bengala, ou a maconha, ou a bebida, ou os remedinhos? Os 2 casos, mas eu vi mais euforia pós-pandemia do que eu vi a depressão antes. Então, assim, a pessoa, assim, eu só via grupos mandando fotos de quantos vinhos tinham sido consumidos no final de semana. Então, acho que realmente as pessoas começaram a beber mais, acho que ficou mais em casa. Acho que é ficar mais em casa e criar situações para poder estar ali. Mas eu acho que teve um pouco dessa depressão inicial, principalmente pessoas que eram muito ativas. Eu não cheguei, sinceridade, eu criei um ritmo tão grande, rapidamente. A PUC não parou muito. A PUC voltou, assim, uma semana depois a gente já estava usando o Zoom, já estava fazendo as coisas, então isso foi muito no mood. E o escritório também. Paramos dia 16 de março, né, que foi aquele dia meio fatídico, todo mundo levou seus computadores para casa e no dia seguinte já estávamos fazendo reunião. Então, eu trabalhei acho que mais durante a pandemia e não tive tempo de pensar no isolamento dela. Mas você acha que pós-pandemia esse homem maduro, ele nem lembra do que foi a pandemia e segue o baile next, ou ficou um resíduo positivo? Ficou resíduo. Assim, vamos lá. São 2 situações também. Eu acho que eu sempre gosto de olhar pelos 2 lados. Então, assim, eu acho que tiveram pessoas que se deprimiram e não conseguiram voltar. Tiveram esse tipo de cara que se emburacou na bebida e que hoje está com muita dificuldade de retomar. E teve aqueles que fizeram isso assim, passamos, agora vamos criar situações novas de estar juntos, de ter mais amizade. Eu fiz isso muito. Eu acho que eu hoje tenho mais tempo para amizade que eu tinha antes da pandemia. Privilegia o tempo, a qualidade, o de encontro. Tempo. Sim, muito, Bom, muito. Trabalho 50 a mais. Todo mundo diz que o mundo corporativo vem mudando, mas eu só vejo esse homem maduro que procura uma recolocação meio imediata, sendo empacotador de farmácia ou, de repente, atendendo no supermercado. Nada contra. Sim. Mas como você percebe essa recolocação, sobretudo 60 a mais? Kika, no meu setor, assim, eu falo muito pela arquitetura, porque Claro. muito meu dia. 55, que é o que eu tô, é o ápice da nossa profissão. Então, assim, eu estou me sentindo muito mais pleno, muito mais conhecedor. O resultado dos meus trabalhos acho que estão melhores. Mas há trabalho para quem tem um conjunto da obra, que é o seu caso. Sim. O cara que quer se recolocar... Ele está com dificuldade. Principalmente com relação às questões de tecnologia. Isso que deu um grande gap. Não da qualidade de trabalho, mas se você domina o ArchiCAD, os sistemas BIM, se você está mais conectado a esses sistemas que são os sistemas das mídias digitais, ou seja, como é que se divulga o trabalho. Antigamente era um processo, hoje é outro. Então, hoje, a maior dificuldade desse arquiteto, que muitos são autônomos e fazem seus trabalhos, é de conseguir trabalho a partir do momento que ele não domina essas ferramentas digitais ou tem preconceito contra as ferramentas digitais. Você me acendeu uma pergunta: inteligência artificial, você teme ou você celebra? Eu estou grudado com ela. Os inimigos a gente fica perto. Então, eu acho que ele pode ser, sim, um lugar de tirar alguns trabalhos no futuro, porque ele tem alguma coisa, né, mas eu acho que a gente vai ser sempre um curador também dessas situações. A gente tem que saber um pouco para entender se aquilo que está vindo pela inteligência artificial faz sentido ou não. E fazer um processo quase que seletivo. Mas eu estou abraçando isso dentro do escritório, estou tendo um grupo hoje vendo isso dentro do escritório, porque eu não gosto de ficar para trás. Bom, moda. Aham. Dá para ver que você não é o padrão Richards, vamos dizer, aquele cara da calça bege com a blusa social. Azul. Azul, calça, isso. Como foi assim, essa construção? Sempre veio ou foi uma construção de uma persona muito exótica? Eu percebo isso. Tá, vamos lá. Eu acho que eu descobri muito cedo que esse tipo, né, a moda ou a forma como a gente se mostra para o mundo faz diferença do como as pessoas percebem a gente no mundo. E sempre gostei de coisas diferentes. Eu fui dark, eu e minha irmã, em Volta Redonda, vestia calça do lado avesso, cheio de
alfinete. antecedentes. Então, assim, a gente veio de lá, mas depois fiquei bem careta, passei um tempo, porque a gente vai se adaptando também ao trabalho que a gente está. Mas depois eu saí. Eu estava numa empresa que eu estava como diretor-geral, tinha que sair de lá. E aí, quando eu saí, eu comecei a usar blazer, comecei a mostrar que eu estava usando a roupa como uma ferramenta de mostrar que eu estou bem, saí, mas estou bem. Mas a minha maior transformação foi quando a minha esposa se foi e a sensação de que eu precisava mudar, que eu precisava desacelerar, que eu precisava que o trabalho era importante, mas que eu tinha que ter uma vida, eu tinha que cuidar dos meus filhos, eu tinha que cuidar de mim, eu tinha que passar por umas transformações. E aí eu estava na Espanha, estava em Madrid, estava uma liquidação da Zara, eu encontrei no chão um kimono bege com listas cinzas. Assim, cara, eu vou levar esse negócio. E aí foi um pouco da transformação. O kimono veio como uma roupa que está além da roupa. Eu não preciso se preocupar se eu estou com barriga, se eu estou mais flácido, se estou isso, estou aquilo. Ou seja, ele me dá uma liberdade que eu procurava. E a partir dele foi um caminho para construir isso. Eu adorei o kimono. E é o traje do guerreiro. É o traje do guerreiro, mas o traje do guerreiro desconstruído. Então, a partir do momento que eu usei isso de outra forma, não para a luta, mas a luta da vida, ele ganhou outro sentido. E eu sinto que você tem muita segurança, porque tudo bem, você é meio artsy, o teu mundo é um mundo mais alterna, né? Você vem de uma galera eu ando muito no meio jovem. corporativo dessa forma daqui. E aí eu queria só perguntar, o olhar enviesado do cara tiozão, rola isso? Rola, e ele fica muito assustado com a minha segurança. É muito engraçado isso, sim. E hoje, assim, tem pessoas... ficou tão lugar comum, né? Assim, eu tá com meus anéis, meus colares e tudo, que teve um cliente que falou assim, eu tava com uma roupa mais comum, ele, Celso, não vou te contratar mais não, você tá paisana. Mas que eu acho que assim, a gente também tem uma coisa, por exemplo, os anéis todos, alguém já me perguntou, por que os anéis e os colares? Foi uma ligação com meus filhos. Então, hoje, meus filhos usam anel, Luiz Eduardo, Mariana, colares, então eu viajo, trago. Então, foi uma forma, a roupa não veio só como uma forma de me corresponder, mas me fazer quase que uma leitura interna da minha casa, uma construção conjunta. Então, eu acho que cada vez que eu trago um anel, eu vou me lembrando deles, então tem uma forma da gente se comunicar, eu tenho sabe? uma pergunta, por exemplo, as minhas filhas sempre falam, você é completamente louca, e elas têm uma cabeça mais careta. Você acha que a Casa de Ferreira e Espeto de Pau, eles são mais controláveis ou eles têm Não, essa eles também coisa... têm uma personalidade bem forte. Luiz é artista, Mari bióloga, e tem isso. Agora, você falou assim do olhar envesado. Eu até gosto desse olhar envesado, sabe? Porque é uma forma de... Cara, eu consegui estar aqui fazendo isso, usando isso, e de uma forma muito natural. Esses dias um amigo meu pegou e falou assim, presta uma pulseira. Aí botou, ele falou assim, cara, Celso, como é que pode ficar tão estranho para mim e para você parece que você sempre usou? Então, acho que é isso. Acho que tem uma força de carregar as coisas. Eu consegui esse lugar, graças a Deus. Muito bom. Quero voltar para a cama. Tá. Voltamos para a cama. Quero falar de um assunto que eu vejo as mulheres falando e elas oferecem uma resistência por causa do parceiro, que é o brinquedinho na cama. Sim. Quando elas oferecem o brinquedinho numa cena, seja para elas, seja para o casal. Então, a minha pergunta é, a primeira vez que você se deparou, se é que se deparou, ou a conversa entre os seus amigos, e por que ainda é um tabu para o homem maduro o vibrador na cama? Vamos lá. Já me deparei várias vezes. A primeira vez assustou, porque a mulher tinha uma gaveta que eu achei perigosa. Recheada. Me deu medo. Recheada. Me deu medo. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que quem é o protagonista? Para mim é a grande questão hoje na cama. Quem são os atores principais? Sou eu e ela. Se o vibrador for o protagonista, aí para mim não rola. Entendeu? Porque eu não quero ficar em segundo plano, eu quero ser, junto com ela, a construção de alguma coisa legal. E tem horas que o vibrador toma conta da cena. Isso eu acho muito ruim. Sim. Entendeu? Eu já tive... Aí é bom, porque pode falar as coisas picantes. A mulher tinha quase aquilo parecia um negócio... Uma britadeira. Uma britadeira. Eu comecei a tremer junto com ela. Eu falei assim, cara, isso não tá legal, isso não tá legal, isso não tá legal. Mas é isso, assim, quebrou um pouco da gente, sabe? Entendi. Mas no brinquedo, sou super a favor, mesmo porque eu tô com 56 anos, tem hora que a gente tá cansado, e ele
vamos lá que acelera. É isso, ele ajuda. Vamos junto, Vamos vamos junto, vamos junto. junto, vamos junto. Todes, esse Aham. mundo novo, né? Essa coisa que a gente lê, trisal, poliamor, novos gêneros, né? Aham. Então, a minha pergunta é especificamente sobre um relacionamento aberto, que eu acho que é mais fácil, é mais contemporâneo a gente do que as Aham. novidades ultra novas aí. Sim. Você já percebe isso sendo aceito? Não é o cara ter amante, é um relacionamento onde não é oi, tchau, vou ficar na casa do Marcelo, oi, não é uma coisa assim tão rasgada, mas Sim. você já percebe? Já percebo, já percebo. Principalmente casais que gostam de ter alguém para misturar com eles. Tipo swingueiros? Tipo swingueiros. Tipo Entendi. swingueiros. Trazer uma menina, principalmente. Isso já acontece muito nos Mas grupos a que a gente. menina não é só um elemento erótico, ela acaba ficando para ir ao cinema e à Não, missa não, com a só uma questão pessoa? erótica. Ah, Mais uma não, questão não é erótica. isso. É. Não é Não, o isso. do trisal, realmente, eu acho que assim, eu ainda não vi. Assim, pelo Tá. menos do núcleo social que eu vivo, assim, e das pessoas que eu me relaciono, eu não vi. Mas já vi muito dos jovens, porque eu, como estou lá né, com alunos e com Sim. esse público jovem, eu acho que o encarar disso é muito mais natural. A gente ainda vê como um estranhamento algumas coisas. Tem uma coisa, isso não, isso lá não, isso não deve. Mas mesmo assim, todas as vezes que eu tenho alguma fala um pouco preconceituosa, meus filhos caem em cima de mim. Pai, você não pode falar isso, você não pode fazer isso. Então, assim, estou lendo a cartilha certa. Mas o que eu não vejo, assim, eu acho que ainda tem uma coisa muito mais de um desejo sexual, de um fetiche, de trazer alguém, do que um relacionamento mais efetivo, dos três juntos, de conviver assim. Não vejo tanto da minha idade, de 55 mais, assim, entendeu? Eu faço parte de um grupo de sexo das amigas que você conhece. Sei. E a gente está no WhatsApp ali e a gente troca muitas informações. Não é putaria, todo mundo é rodado, ninguém tem interesse nisso. Mas novidades como técnicas de amarração sadomaso, que umas amam, Aham. aí outras, nunca tinha ouvido falar na minha vida de plug anal. Levei um susto, imagina a pessoa decorar o rabo. Falei, oi, como é que é isso? A minha pergunta é, ficando mais velho, é a hora de dar luz a essas coisas ou muito pelo contrário? Se não fez lá atrás, não é agora que vai fazer. Cara, eu acho que tem que fazer. Tem que experimentar de tudo. Entendeu? Acho E que você acha que esses homens e mulheres maduros estão ousados ou isso é um lugar não, da mas juventude? isso eu acho que tá mais ousado. Assim, trazer algumas coisas para pimentar a relação, mesmo porque eu acho que assim, ele fala menos, mas esse tipo de coisa ainda acontece bastante, de trazer alguns elementos. Né? E normalmente é ele que traz? É o homem que Em traz? geral, a mulher mais se prepara para isso. A mulher leu mais sobre isso. O homem é mais, vou aproveitar porque está aqui. Entendi. Mas a mulher, eu acho que estuda mais isso, ou seja, ela percebe mais que precisa E fazer ela alguma coisa. sai... tem uma palavra que me esqueci. Mas Ilesa? é porque, assim, vamos lá. Ela sai ilesa? Assim, a maturidade é o lugar das ousadias e tudo bem, deu errado, next, sair ilesa? Eu acho que elas estão mais fortes para poder sair. Acho que até os homens estão ficando mais fragilizados do que as mulheres nesse caso. Elas estão dando tchau mais facilmente do que os homens. Tenho visto muito, assim, os homens sofrendo mais pelas mulheres do que as mulheres pelos homens nos últimos tempos. Espero só que não seja o reverso, assim, sádico. Como quem diz. Eu acho que a gente tem que passar pelas transformações. Eu que talvez um momento... muitas vezes eu conversava com a minha filha sobre os movimentos femininos. Minha filha sempre foi muito engajada nisso. Ela falou assim, pai, tem que ser radical, senão não vai mudar. Então, talvez algumas mudanças precisam ser mais radicais para que isso aconteça. Então, talvez a mulher precisa realmente deixar o cara falando sozinho para ele aprender que o lugar dele também pode ser diferente. Agora, eu queria falar sobre o movimento de Me Too, não, é essa coisa do flerte e do assédio. Piorou para vocês? Existe hoje uma nova conduta de corpos, coisas que vocês faziam naturalmente, vocês pensam duas vezes, não, acho melhor não. Eu penso 5 vezes.
Mas pensava? Eu já sempre fui um cara que teve uma conduta, digamos, ilibada nesse sentido. Sim. Sempre fui um cara muito cuidadoso com isso, principalmente lidando com jovens, estudando na faculdade, coisas desse tipo, que a gente via muita coisa acontecer de relacionamento de professor, alunas, coisas desse tipo, né? Então isso era muito comum, e dentro do ambiente de trabalho também. Mas a gente mudou bastante, assim, acho que hoje não dá para brincar, né? O assédio é uma coisa crime, é uma coisa que deprecia, abusa. E o flerte eu acho que é diferente. O flerte pode ser uma coisa bacana. Assim, o flerte Mas pode... elas entendem ou não? Eu acho que o flerte, sim. O flerte já existe uma certa entendimento do que é uma coisa e o que é outra, né? Eu O acho que fato de a forma você de falar, pai né? de menina Aham, te ajudou? muito, muito. A Mari põe a boca no trombone. Ela fala pra caramba. E Pai, fala não de pode fazer isso, não pode e fazer isso, não pode de falar coisas aquilo. que acontecem com ela e com as A gente tem amigas uma que elas liberdade muito odeiam. grande de falar as coisas, então ela traz muito Luiz também. Então, assim, acho que sempre foi... Mas, assim, eu vejo, assim, eu estou falando que eu tenho um meio que eu ando, que é de arquitetos e de politicamente corretos, e de professores. Então, a conduta mudou completamente. E professor que faz alguma coisa diferente vira rapidamente, isso corre nos grupos, a coisa fica séria, muito... E com toda razão. Eu acho Certeza. que é isso, evoluiu. É, o material externo, o Aham. corpo, o cuidar do corpo, o que come, que tipo de exercício físico faz, o que você vê das mudanças, as intervenções cirúrgicas para o belo, né? Ou para a Aham. manutenção do que no nosso lado a gente chama um pouco pejorativamente de Barbie velha, então a busca pela juventude, né? Então, quando eu deixei meu cabelo branco foi uma heresia, quando eu não emagreci os 10 quilos, como pode? Então, como é para vocês esse exterior? Vamos lá, acho que uma das coisas que mais se desmistificou nos últimos anos foi os implantes capilares, né? Então a gente está vários amigos Mas você nossos nunca fez, né? nunca não Porque não tive isso esse aí problema. parece seu. Não, eu É. tive uma sorte, meu pai, não, tô por família de mãe e pai, todos têm bastante cabelo, não tem nenhuma calvície, então o meu Mas eu natural. vejo que o cabelo hoje é meio farmácia. Você anda na rua, tem empresas de implante capilar. Não, e tem um amigo nosso que tem hoje uma coisa de uma tintura que é sal e pimenta, porque ele já deixa meio branco, meio preto. Então já tem umas evoluções nesse caminho e que se desmistificou. Acho que precisa ser quebrado sempre as barreiras. Essa do cabelo, hoje, quantos amigos seus que não estavam com calvos e hoje estão com franjão? Então, assim, o franjão virou moda, entendeu? Vanusa. Exato, mandar um franjão aqui, mas eu acho que é isso, assim, acho que... E aí começa, aí depois disso vem o botox, depois disso vem várias outras coisas. Eu vejo o dente, eu acho que o dente agora é o... Depois é a cirurgia. Mas é a segunda, é a peruca dentária e o cabelo, acho que são os dois. Mas eu vejo já muita coisa, depilação, que eu não via. Não, homem hoje depila, tem vários que fazem, não sei, lipoaspiração, lipo isso, faz aquilo. Acho que tem eu nunca fiz. Sim. Mas não condeno quem faço. Você é aquela pessoa não é assim. Acho que a minha, assim, também eu me cuidei muito para não precisar. Claro. Então, assim, eu não pegava muito sol, essas coisas todas. Então, acho que hoje eu consegui ter algumas coisas. A tal da manutenção. A manutenção, eu fiz a manutenção, eu acho. Então, bom. Mas se por acaso, não tenho preconceito nenhum. Se por acaso depois eu achar que precisa, por exemplo, tem gente que tem umas bolsas aqui, né? Tem umas coisas, uns problemas maiores, sim, que eu sou super a favor do cara ir lá arrumar isso, vamos embora. Autoestima. É isso. Espiritualidade. Então, aonde mora o seu perdão? Kika, eu tô achando que quando eu chegar lá no céu, eu vou amargar um pouquinho nesse quesito do perdão. Eu não sou um cara muito... eu acho que eu dou tanta chance à pessoa. Eu sou um cara que aguenta tanto, estou isso na terapia o tempo todo lá. Eu sou um cara que aguenta muito desaforo, sabe? Levo muito desaforo, assim, que eu não gostaria. Tem até que bloquear um pouquinho isso. Então, quando chega num limite muito grande disso, eu não consigo mais... Mas você se perdoa
Você é bom nisso? Eu me perdoo, me perdoo. Estou me dando esse direito. Estou me dando esse direito. Esse eu estou me dando direito. De errar, de fazer Que coisas bom. assim. Eu sempre fui um cara que... no 7 de setembro, em cidade interior, eu levava a bandeira do Brasil com luva branca. Ou seja, o CDF sentava na frente. Hoje eu estou sentindo que eu posso errar. De vez em quando meus filhos falam assim, pai, mas isso daqui... Eu falo assim, gente, eu estou no direito de errar. E eu acho que é esse perdão que eu estou me dando. Que bom. Agora eu queria um pouco compartilhar com a nossa audiência assim, os seus achados. Não precisa ser nessa ordem nem tudo isso, mas o que você lê, que série você vê, você ouve podcast, assim, dá umas dicas aí para esse homem maduro, ou talvez para todo mundo. Tá, olha só, livro, tem 2 que é por conta até assim, das procuras que eu tenho feito. E na minha terapia, boa parte dos trabalhos que a gente tem feito são sonhos. Olha. Então, tem o Siddhartha Ribeiro, que é o Oráculo da Noite, que ele fala um pouquinho de ciência, ele fala descobrir o que é o sonho. Esse é um livro que eu estou gostando. Comecei agora, eu tinha lido um outro que era O Sonho dos Outros, que é Os Sonhos para os Yanomamis. Então, falando sobre que os índios sonham, a gente sonha sempre para a gente mesmo, e os índios sonham coletivamente. Bonito. Então, eu achei muito bacana isso, foi até a minha terapeuta que me indicou, então é uma leitura que eu acho que vale a pena, para a gente entender muitas vezes os sonhos da gente. Assim, sonhei com a Kika. Você não sonhou com a Kika, você sonhou com um símbolo que a Kika trouxe para você. De uma pessoa assim, então acho que essa questão de não ser tão óbvio, e a gente entende os sonhos muitas vezes como óbvios. Assim, sonhei com a Kika, então eu quero falar com a Kika, porque não é isso. São sempre coisas simbólicas que a Kika trouxe como representação. Entendimento disso, para mim, tem me ajudado bastante. Podcast, o ArcCast eu até gravei então eu gosto bastante. É da sua área? Da minha área. Eu não conheço. Você falou falou agora. O ArcCast é bem legal, eu gravei um episódio. E, assim, eu acho que de vez em quando eu tenho, assim, às sextas-feiras tem o pessoal do Foro de Teresina, que é do pessoal da revista Piauí, que fala sobre política. É uma coisa legal, de vez em quando. Eu não consigo assistir sempre, mas toda vez que eu estou no carro... É um podcast que vai ao ar toda sexta-feira. É muito sobre política, mas fala sobre uma coisa, você já estava falando sobre o aborto, né, sobre as leis aí que estão complicando. Eu nem quis abordar isso para... Pois é, mas vamos lá. Mas era o totalmente. Tema. Exatamente. Mas era esses assuntos, então, que eu gosto. E o que mais? Sim, série, eu não estou assistindo, sabia? Assim, eu assisto muito pouco. Por isso que eu estou falando, para poder ter os meus 5 horas de sono, aquele cara complicado do sono, eu tenho dormido 9h30. E quando eu não estou dormindo 9h30, Kika, eu não gosto de ficar em casa. Assim, meu pai e minha mãe nunca gostaram. Minha irmã gosta. Mas meu pai e minha mãe... Você quer encontrar gente, não liga para casa. Então, quando eu não estou dormindo 9h30 da noite, eu estou fora de casa. Então, acaba não tendo muito tempo. E, Celso, onde é que o povo te acha nas redes? Então, vamos lá. Instagram é Celso Raiol. Eu consegui, porque esse meu nome não é muito comum. Então, eu acabei ficando. Meu Instagram é Celso Raiol. Ou Cité Arquitetura, que é o nome do meu escritório. Eu tenho no LinkedIn? Está no LinkedIn, Celso Raiol. Tudo é Celso Raiol. Facebook é Celso Raiol, LinkedIn é Celso Raiol, Instagram é Celso Raiol, sou bastante ativo, inclusive. E eu tenho uma coisa que é legal até para quem assiste, tem o Pinterest, que hoje é um banco de dados. Eu também tenho Celso Raiol, também tem bastante coisa lá. Então, assim, dá para conhecer um pouquinho de Celso Raiol através desses arrobas aí. Muito bom. Eu queria agradecer, então, a vocês que devem ter amado o Celso Raiol, que, além de tudo, é gato, maravilhoso. E queria te perguntar, foi bom para você? Foi excelente. Muito bom, muito obrigada. Beijo grande, muito beijo grande. Obrigada.